Todo mundo sabe que sorte e azar são grandes fatores num jogo de futebol. Certamente você deve ter alguma partida em que um jogador do seu time perdeu um gol claro e você ficou pensando, pô, e se o cara tivesse feito, né? Então no vídeo de hoje vamos falar de 12 gols perdidos que poderiam ter mudado a história do futebol. E a gente começa falando de um dos carecas mais bons de bola de todos os tempos, ele mesmo, o holandês Arjen Robben. Na Copa de 2010, Robben e seus comparsas jogaram muito e foram até a final contra a Espanha. Era uma Espanha repleta de jogadores maravilhosos e que ficou conhecida depois como a Espanha do tic-tac. Mas a verdade é que aquela final foi um jogo duríssimo e poderia ter acabado de outra maneira, porque aos 17 minutos, o Robben conseguiu sair livre na cara do Casillas e fez isso daí. Defesaça do Casillas ou erro do Robben, aí vai de acordo com a sua própria avaliação, mas o fato é que não tinha timing pior pro camarada perder um gol desses. A final era final de Copa e uma final que acabou 0 a 0, foi decidida apenas na prorrogação. Então se o Robben faz 1 a 0 nesse lance, possivelmente a Holanda teria sido campeã mundial. Imagina só a laranja mecânica finalmente conseguindo levantar a taça da Copa do Mundo, algo que até hoje nunca aconteceu. O Robben, o Sneijder e outros jogadores teriam se consagrado ainda mais e obviamente a temida Espanha do tic-tac talvez não tivesse um lugar tão grandioso na história como eles tiveram depois que carimbaram o troféu da Copa. E lembrando que a não ser que você tenha algum poder especial aí, é impossível saber o que teria acontecido, né? A gente tá apenas brincando aqui de e se, apenas fazendo extrapolações, não dá pra saber se o resultado seria diferente ou não, mas é muito interessante pensar nesses cenários. E o próximo também em final de Copa do Mundo, dessa vez em 2014 em solo brasileiro, com um grande protagonista chamado Gonzalo Higuaín. Não, como é que é? Não, Higuaín, perdão. Coitado. O terror de Lionel Messi, Higuaín conseguiu pipocar de forma incrível em várias competições seguidas, mas certamente a maior pipocada foi na Copa de 2014. Em mais uma final com um jogo duríssimo, muito complicado, o Toni Kroos comete um erro absurdo e deixa a bola livre pro Higuaín sair cara a cara com o goleiro. O cara era centroavante, matador e pegou essa chance única e fez isso daí. É inacreditável que ele sequer acertou no alvo, cara. E como bem sabemos, essa final também foi decidida na prorrogação, tranquilo? Então talvez se o Higuaín tivesse feito esse gol, a Argentina possivelmente teria sido campeã do mundo já em 2014, consagrando de vez o Messi 8 anos antes da Copa do Catar. É inacreditável, mas pode ficar pior, porque aqui é um canal de futebol europeu, mas não tem como, a gente tá falando de Higuaín, cara. Então a gente é obrigado a falar dos próximos gols perdidos que foram em Copas Américas. E mais especialmente a final de 2015. A Argentina não ganhava nenhum título com a seleção principal desde 1993. Até que o jogo tava 0 a 0 entre Argentina e Chile na final da Copa América. Aos 47 do segundo tempo, Higuaín recebe esse bolão e sozinho embaixo da trave manda pra fora. Os argentinos ficaram completamente pistolas, porque assim, é verdade que assim a bola tava já no segundo pau com um ângulo meio fechado, mas não tem como. Um camisa 9 de qualidade chega no carrinho ali e faz o gol, né? E o pior de tudo é que com esse gol perdido, a final foi pros pênaltis e adivinha? O Higuaín isolou a cobrança dele, amigo. Chile campeão. Mas calma que tudo que é ruim pode piorar, porque a Argentina chega em mais uma final, a de Copa América em 2016. Era de novo contra o Chile, o jogo tava de novo 0 a 0, quando o Higuaín recebe mais um presentaço da defesa, sai na cara do goleiro, num lance muito parecido com aquele da final da Copa de 2014, e perde o gol. De novo. No final, a partida foi para os pênaltis mais uma vez, e dessa vez quem perdeu um pênalti decisivo aí foi o Messi. O Chile foi bicampeão da Copa América e o choro do Messi aí depois dessa derrota foi inesquecível, né? Até que assim os deuses do futebol depois recompensaram ele pelos anos de sofrimento com o Higuaín ao seu lado na seleção. Mas pensa num cenário onde o Higuaín fez esses 3 gols aí, a Argentina foi campeã da Copa do Mundo em 2014, depois da Copa América em 2015, 16. O Messi poderia ter agora 2 Copas e 3 Copas América. E o Higuaín, pensa só, hein? O Higuaín poderia ser um dos maiores jogadores da história da seleção argentina. Mas com esses gols perdidos, certamente ficará marcado mais de forma negativa do que positiva, né? Agora a gente volta pra Champions League pra falar da final de 1998 entre Real Madrid e Juventus. Pra quem não sabe, a Juventus é a maior vice desse torneio, com 7 finais perdidas de 9 disputadas. E em 98 não foi diferente. A derrota pro Real Madrid
foi por 1 a 0 apenas, gol do Mijatovic, mas o que poucos lembram é que, podendo empatar a partida, o Davids fez uma jogadaça, entrou na área e cara a cara com o goleiro, simplesmente recuou a bola. Se ele empata o jogo ali, eu não faço ideia do que aconteceria, mas talvez quebrasse um pouco dessa espécie de maldição que assombra a Juventus. Desde essa final, eles nunca mais conseguiram vencer uma final europeia. Já o Real Madrid é o contrário, desde 98 nunca mais perdeu uma final de Champions. Quem sabe num mundo paralelo o Davids empatou o jogo, a Juventus foi campeã, ganhou moral e também venceu as finais de 2003, 2015 e 2017, já pensou? Vamos para mais uma final de Champions League em 2012, era Bayern contra Chelsea num jogo que foi absolutamente tenso, só foi aberto o placar aos 83 minutos com o Thomas Müller mandando esse cabeçaço e 5 minutos depois o Drogba empatou em 1 a 1, levando o jogo para prorrogação e já nos primeiros 15 minutos o próprio Drogba faz um pênalti. E aí o Robben aparece novamente nesse vídeo, porque quem vai pra bola, pra batida é ele. Se ele faz aquele gol, possivelmente daria mais uma Champions League pro Bayern de Munique, mas ele perdeu. No final o jogo foi decidido nas cobranças de pênalti e o Chelsea acabou saindo campeão. Aquele gol perdido do Robben custou muito caro. E se ele tivesse feito, o Bayern de Munique poderia ter sido campeão da Champions em 2012 e ter levado o bicampeonato, porque eles também venceram em 2013, né? Já pro Chelsea a história teria mudado muito, porque essa foi a primeira Champions que eles conseguiram vencer e que consagrou de vez algumas lendas históricas do clube, como o Peter Cech, o Terry, o Lampard e o Drogba. Sem a Champions, talvez o status deles na história do futebol europeu aí fosse um pouquinho menor hoje em dia. O próximo caso é uma das maiores assombrações para todos os inscritos culés que estão assistindo o vídeo aí. A semifinal da Champions de 2018-19 foi inesquecível por causa daquela remontada absurda do Liverpool para cima do Barcelona, quando perdeu o primeiro jogo por 3 a 0 e depois venceu o segundo por 4. Mas o trauma pro Barça aconteceu realmente lá no Camp Nou. Quando o time já vencia por 3 a 0, o Liverpool foi pra frente e deixou muito espaço pro Barça contra-atacar nos minutos finais. Nos acréscimos do segundo tempo, com participação ilustre de Messi, Dembélé fica cara a cara com o goleiro para fazer o 4 a 0, mas o chute dele sai dessa maneira, ele entrega nas mãos do Alisson, certamente um dos piores chutes que a Champions League já viu, e um gol perdido que fez falta, porque se o Dembélé faz o 4 a 0 ali, talvez o Liverpool entrasse pro jogo de volta mais desanimado, acreditando menos numa remontada, e mesmo se eles tivessem feito os 4 a 0 que fizeram, possivelmente o jogo iria pra prorrogação, sabe-se lá o que teria acontecido, né? Numa realidade paralela, o Dembélé meteu esse gol, o Barcelona fez 4 a 0, foi pra final daquela Champions e acabou sendo amassado pelo Tottenham campeão. Harry Kane levantando a orelhuda, já pensou, bicho? Aí eu iria até pedir pra mudar o cenário aqui, né? Também na semifinal daquela edição, nós tivemos um confronto absolutamente épico, um dos maiores da história da competição aí, que foi o Ajax 2, Tottenham 3. Uma partida incrível pra quem assistiu ao vivo, mas que pouca gente lembra. O Ajax teve a chance de matar o jogo. Quando o placar agregado ainda era de 3 a 2 pro time holandês, o Ziyech entrou na área e mandou essa bola aí na trave. Não é um gol perdidaço como outros desse vídeo aqui, tá? É um gol assim que era difícil fazer e tal, mas é muito louco pensar que se o Ziyech manda na bochecha da rede, provavelmente o Tottenham não teria aquele ímpeto todo no final do jogo, e mesmo se tivesse, o Lucas Moura tivesse completado aquele hat-trick, não teria valido de nada, seria só mais um gol de consolação. O agregado teria ficado 4 a 3 e seria o Ajax o time que enfrentaria o Liverpool na decisão. Já imaginou? E ao invés de a gente ter de repente aquela narração histórica do Jorge Igor, que é uma das minhas favoritas, talvez ele tivesse narrado mais ou menos assim: Lucas, era muito difícil, estreitíssima, não passa credibilidade nenhuma. Por falar em milagres na Champions que poderiam não ter acontecido, e se eu te contar que o famoso milagre de Istambul poderia ter sido evitado? Na temporada 2004-2005, Liverpool fez um jogo absolutamente épico contra o Milan. Na final daquela edição, o Milan abriu 3 a 0, foi pro intervalo com essa vantagem, e no segundo tempo, os Reds estraçalharam sob o comando de Steven Gerrard. Assim, eles empataram o jogo em 3 a 3 e levaram pra prorrogação, num dia inesquecível para torcedores e amantes do futebol do mundo inteiro, mas principalmente para torcedores do Liverpool e do Milan. Agora, esse dia se tornou ainda mais inesquecível para uma pessoa: o atacante ucraniano Shevchenko. O camisa 7 do Milan teve a oportunidade de marcar, fazer o 4 a 3 e encerrar a final ali mesmo, mas com o goleiro já no chão e a bola pingando, ele mandou a queima-roupa.
e acabou perdendo o gol que poderia ter mudado a história. Tudo bem que essa daí, tá, é uma das maiores defesas da história da Liga dos Campeões. O goleirão do deck brilhou demais, tá, ficou eternizado por esse milagre que ele fez. Mas um cara do nível do Sheva não poderia ter perdido, né? Ele era muito bom e, cara, o milagre de Istambul, se aquela bola entra, não teria acontecido. Não bastasse esse gol perdido com a bola rolando, o jogo foi para a disputa de pênaltis e o Sheva também perdeu o dele. Final das contas, Liverpool campeão. Para vocês terem uma noção do peso desse gol perdido, o Shevchenko deu uma entrevista em 2021 e disse o seguinte: a ferida continua a sangrar. Me incomoda que tenham falado que fomos levados pela euforia. Maldini disse no intervalo para ter cuidado. Nos primeiros meses após a final, eu acordava gritando no meio da noite pensando nisso. Imagina o trauma, filhão. Por falar em trauma, vamos para a final da Champions League do ano de 2020. Um ano traumático para toda a população global, questão da pandemia. Uma Champions bem diferente, teve mata-matas sendo decidido ali em jogos únicos. E quando o Bayern e PSG se pegaram na final, teve toda uma campanha no Brasil aí da galera apoiando o Neymar para ganhar aquela Champions, que não veio, ele não ganhou, mas uma das principais oportunidades daquele jogo veio pro lado do Paris Saint-Germain. Foi quando a defesa do Bayern simplesmente entregou uma bola nos pés do Mbappé. Ele tabelou com o Ander Herrera e frente a frente com o goleiro, quase na marca do pênalti, ele simplesmente recuou aquela bola pro Neuer. No final das contas, aquele gol fez muita falta, porque o Coman abriu o placar, o jogo acabou 1 a 0, o Bayern de Munique foi campeão, mas é muito louco pensar que tudo poderia ter sido diferente, né? Imagina o Mbappé faz aquele gol e o PSG é campeão daquela Champions. O Kylian poderia já ser hoje muito maior pro mundo do futebol do que ele já é. O Neymar, de repente, poderia ser considerado um ídolo, talvez em Paris, ao invés de ter todas essas tretas que envolvem ele por lá. E o próprio PSG, ao invés de ser tão criticado aí pelo seu projeto fracassado a nível europeu, hoje poderia ser um projeto que foi altamente bem sucedido, com uma orelhuda nas costas já. Um golzinho perdido que fez falta, hein? Vamos para mais uma final de Champions League agora em 2006, né? Foi aquela em que o Barcelona venceu o Arsenal numa geração que tinha ali o Eto'o, o Deco, o Ronaldinho, e era o segundo título dos culés aí, né? Já os Gunners estavam na sua primeira e única final de Champions na história e tinham ali a chance de fazer algo único. Mas ainda no primeiro tempo, o Arsenal teve a chance de abrir o placar com Thierry Henry. O maior jogador da história do Arsenal saiu de frente pro gol e, podendo dar um tapinha por cima do goleiro, tentou por baixo, perdeu, e isso aí acabou fazendo muita falta. A gente nunca sabe o que aconteceria, mas pensa que o Thierry Henry meteu esse gol, depois o Arsenal abriu o placar na vida real, né, com aquele gol de cabeça do Sol Campbell, então eles poderiam ter ido pro intervalo da partida vencendo por 2 a 0, né, quem sabe. E mesmo se o Barcelona tivesse metido 2 gols no segundo tempo, o jogo poderia ter acabado 2 a 2, e vai saber se o Arsenal não teria conseguido esse título de alguma maneira. Esse gol perdido poderia ter dado uma Champions League pro Arsenal, velho. Já pensou? Só de visualizar esse momento já me dá calafrio, velho. E o Ronaldinho, que é o único jogador na história a conquistar Copa do Mundo, Champions League, Bola de Ouro e Libertadores, poderia não ser, porque essa foi a única Champions que ele venceu. E por último, a gente fecha com um dos meus casos preferidos aí na história desse esporte, que foi aí nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, entre Uruguai e Gana. Um jogo muito complicado, acabou 1 a 1, foi decidido na prorrogação, quando a seleção de Gana consegue uma oportunidade perigosa para marcar o gol, vai fazer o gol e o Luizito Soares, de repente, vira goleiro, é expulso e pênalti pra Gana, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, o Asamoah Gyan mandou um pancadão no travessão e depois nos pênaltis, com o Louco Abreu abusado, o Uruguai passou de forma absolutamente histórica para as semifinais daquela Copa. O Luizito Soares, que jogou sujo, digamos assim, acabou conseguindo fazer com que aquele lance desse certo e a classificação passou pelas mãos dele, literalmente, né? Mas num mundo paralelo, o Asamoah Gyan fez aquele gol de pênalti e levou Gana então para uma semifinal de Copa, o que teria sido na época a primeira seleção africana da história a conseguir tal feito, que só foi ser atingido agora por Marrocos em 2022. Se você pudesse voltar no tempo e desperder um desses gols perdidos aí, meter uma dessas bolas aí na rede, qual seria, né? Deixa nos comentários, a gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deixa o like antes de sair, que ajuda bastante a divulgar nosso trabalho pra mais gente. Muito obrigado por assistir até o final, tamo junto, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! Another one bites the dust.